Então, estando composto o egrégio plenário, a proteção de Deus declara aberta a sessão ordinária do dia 29 de abril de 2014. Meus efusivos cumprimentos aos eminentes pares, ao douto procurador, advogado e partes aqui presentes. Cumprimento também os nossos sempre dedicados servidores da casa. Eu informo que, devido ao debate de ontem quanto aos juízes auxiliares, não ficou pronta a ata, será submetida à aprovação na próxima sessão. Anuncio que será adiado, a pedido do relator, Dr. José Luiz Brazac, o 6 da pauta. É o processo 6.446, recurso eleitoral, prestação de conta, exercício financeiro, ano 2011, Novo Biratã, recorrente Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB. E retirado de pauta é o 1 da pauta, a pedido da desembargadora Maria Helena Gargano Pova, processo 522, recurso administrativo, requerimento isenção de imposto de renda do servidor ativo, requerente Ivanete Leônidas de Campos. Anuncio para julgamento 2 da pauta o processo número 1396, recurso administrativo, suspensão da redução da contribuição previdenciária relativa à aposentada e pensionista com doença incapacitante. Recorrente Relinda Maria da Conceição, recorrido ao presidente. Eu passo até a presidência do outro relatório, porque aqui o recorrido é o presidente. Mas já apregoado, eu já faço na sequência a leitura do relatório, senhor presidente. Trata-se de recurso administrativo interposto pela servidora aposentada Relinda Maria da Costa e Silva por intermédio de seu representante legal contra a decisão presidencial que indeferiu o pedido de devolução dos valores descontados de seus proventos desde 5 de janeiro de 2012 a título de contribuição previdenciária, suspendendo os efeitos benéficos da imunidade tributária previsto no artigo 40, parágrafo 21 da Constituição Federal. Inicialmente, a hora recorrente solicitaram isenção do imposto de renda sobre seus proventos da aposentadoria, com o fulcro no que dispõe o artigo 14, o inciso 14 do artigo 6 da Lei 7.713, por se enquadrar no conceito de portadora de doença especificada naquele dispositivo legal. Em 27 de 11 de 2012, o pedido fora deferido pelo então presidente em substituição, desembargador Gerson Ferreira Paz, com efeitos retroativos a 5 de janeiro de 2012, data de protocolo do respectivo requerimento administrativo. Em 14 de 12 de 2012, a hora recorrente pleiteou também a restituição de valores descontados a título de contribuição previdenciária ao fundamento de aplicação do que prevê o artigo 40, parágrafo 18 e 21, combinado com o disposto no artigo 201, inciso 1, ambos da Constituição da República, com efeito retroativo à data da concessão anteriormente deferida, qual seja 5 de 1 de 2012. A Seção dos Direitos, Aposentadorias e Pensões, por intermédio da informação número tal, opinou pela aplicação do disposto 40, parágrafo 21 da Carta Magna e, consequentemente, deferimento da solicitação. Porém, em posterior manifestação, aquela unidade informou que o Supremo Tribunal Federal, no recurso especial 630-137, Rio Grande do Sul, reconheceu a repercussão geral sobre duas questões constitucionais suscitadas naquele feito, inclusive a auto-aplicabilidade do disposto do artigo 40, 21 da Constituição Federal, que constitui matéria de fundo deste recurso administrativo, inexistindo decisão até aquela data sobre a questão. Por decorrência do que for apontado pelo citado órgão, a assessoria jurídica e a coordenação de controle interno da diretoria-geral deste tribunal opinaram pelo indeferimento do pedido de restituição da recorrente e pela suspensão ad cautelo
da concessão do benefício previsto no artigo 40, 21 da Constituição Federal até que sobrevenha a decisão do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria, ou até que seja editada lei que regulamente o mencionado dispositivo, eis que a parte final do aludido dispositivo constitucional estabelece a condição na forma da lei. Eminente presidente deste egrégio tribunal, desembargador Juvenal, acolhendo a ponderação das unidades de instrução do feito, confluo com o artigo 102, 3, parágrafo 3º da Constituição Federal, bem como nos artigos 543A e 543B do Código de Processo Civil, determinou o sobrestamento do pedido de redução da contribuição previdenciária da recorrente até a resolução pelo Supremo quanto ao efetivo alcance do texto constitucional aplicável ao caso, ou edição de lei regulamentadora. Em face dessa decisão, o apelante interpôs o presente recurso, requerendo preliminarmente sua anulação por alegada violação ao devido processo legal em face de não ter sido oportunizado manifestar-se sobre a decisão que afeta seus rendimentos de aposentadoria. Requer ainda seja reconhecida a inexistência de previsão legal para sobrestamento do presente procedimento administrativo, porque tal tipo de procrastinação de decisão somente teria lugar caso o relator do recurso extraordinário, ministro Joaquim Barbosa, assim o declarasse, o que não é o caso vertente, não ouvidando questionamento sobre a eventual eficácia desta suposta decisão na seara administrativa, eis que entende ser restrita aos casos sob apreciação judicial ou recursos judiciais que versam sobre a mesma matéria do recurso extraordinário submetido à regra da repercussão geral. CPC, artigo 543B e 543C. Ao final, postura pelo deferimento do seu pedido. É o relato dos fatos. Há, inicialmente, uma preliminar de nulidade do processo. A recorrente alega que a decisão administrativa padece de nulidade, pois não teria observado o devido processo legal, eis que não lhe for assegurado o prévio exercício do contraditório e da ampla defesa ao determinar a suspensão da redução da parcela previdenciária de seus proventos, o que acarreta injusta e indevida diminuição de seu rendimento mensal. Arrasou que não faz qualquer pedido para redução da contribuição previdenciária ao regime próprio da Previdência, aos servidores públicos federais. Ela foi concedida de ofício, implantada na folha de pagamento na mesma data em que foi incluído o benefício da isenção do imposto de renda. Daí, objetivando fazer inferir que se recebera de boa-fé o acréscimo de natureza salarial, alimentar, não se mostrando lícito que a administração retire o benefício sem que primeiramente ouça a parte afetada pela medida. Assim, aduz que a implementação do referido benefício tributário teria aumentado o valor de seus proventos mensais e que a abrupta redução não poderia ocorrer sem o devido processo legal assegurado o contraditório ampla defesa sob pena de nulidade. Expostos os argumentos da recorrente, cumpre esclarecer o que consta da presente feito quanto ao tema ventilado. A seção de direitos aposentados e pensões, por intermédio da informação número tal, esclarece que após a promulgação da emenda constitucional 47, foi iniciado o procedimento administrativo registrado sob o número tal, no qual foi proferida a decisão do então presidente desta Corte, desembargador Antônio Bittar Filho, determinando a aplicação da norma do artigo 40, parágrafo 21 da Constituição Federal no âmbito deste tribunal. Desta forma, assiste razão apelante no que comporta comprometida a concessão do benefício de natureza tributária, que se refere ao 40, parágrafo 21 da Constituição Federal. No que toca a análise acerca da alegada inviabilidade de sustação da aludida concessão ser oitiva da parte outrora beneficiada, é de se ter cautela, eis que a matéria suscitada acalorados debates, tanto doutrinários quanto jurisprudenciais. Em primeiro lugar, é de se salientar ser inequívoco o poder de autotutela que a administração pública possui por consequência da obrigatória observância do princípio da legalidade que informa e limita seus atos. Daí decorre o dever-poder de rever seus atos quando evados de nulidade ou quando verificada a oportunidade ou conveniência de o fazer, obviamente observando o devido processo legal. Eu continuo ao meu raciocínio nessa linha, entendendo que a própria administração pode, e finalizo por entender que a decisão atacada rejeitou as garantias de direitos fundamentais da recorrente e rejeita a preliminar de cerceamento de defesa. A decisão atacada respeitou as garantias de direitos fundamentais da recorrente. Eu estou rejeitando por essa razão. E assim eu consulto o primeiro vogal, o Dr. Samuel Franco. Quanto a preliminar.
Eu sou a relatora, o doutor Samuel é o primeiro vogal. Então a papeleta está errada. Ah, sim. Então você me induziu a erro. Doutor Blazak. Senhora relatora, minha pergunta nesse processo administrativo, então foi dado esse efeito Sim. para suscitar os descontos, mas não foi dado oportunidade à parte de se manifestar no processo administrativo? Não foi, até porque havia nitidamente uma falha da administração. E tomando como base o poder-dever da própria administração rever os seus atos, a administração entendeu que retomaria o curso normal e assim o fez. Eu entendo que, principalmente por tratar-se de verba alimentar que está em questão e que está em discussão questão pecuniária, acho que é de suma importância que qualquer mudança no processo em curso seja dada a oportunidade à parte de se manifestar. Então, dessa forma, eu entendo que, mesmo no processo administrativo, deve-se dar as garantias constitucionais da ampla defesa do contraditório. Eu vou, pedindo todas as vênias, eu vou acatar a preliminar de cerceamento e defesa. Doutor Samuel. Não foi oportunizado, então, a ela se manifestar? Não foi oportunizado porque a administração entendeu que houve um equívoco, trouxe à colação aqui diversas hipóteses e que retratavam fatos semelhantes ao apreciado e entendeu que a administração pode rever seus próprios atos quando há falha na condução e assim o fez. Eu também entendo que, com a devida vênia, que o direito à ampla defesa e o contraditório são matérias constitucionais que não se pode suprir. Então, pedindo vênia a Vossa Excelência, eu vou também acompanhar a divergência e acatar a preliminar de cerceamento e defesa. Eu quero só esclarecer que não é anulação e nem revogação de benefício, mas suspensão temporária do pagamento por medida ad cautela em razão... Ou seja, esse fato não implica na supressão definitiva do direito dela. Não, é ad cautela aguardando essa decisão que está entrando. A questão do imposto é temporária, o imposto de renda que passou a ser agregado. Você vai aguardar a posição do STF? Do STF. Eu vou acompanhar você. Doutor Pedro Francisco. Na verdade, esse tema não se confunde com o mérito, é isso que eu fiquei na dúvida aqui, né? Me pareceu que o objeto da preliminar seria praticamente o mesmo, embora com um fundamento adicional, que é o problema do devido processo legal, porque só para rememorar então, a servidora pediu, ela é servidora aposentada, né? Ela pediu um benefício que é o não desconto da contribuição previdenciária. Foi concedido pela administração do tribunal. Posteriormente, o tribunal entendeu por suspender. Então, significa dizer que vai passar a descontar novamente E fez a consulta, né? Certo, e fez a consulta. Né? Suspendeu ad cautela. Então, de qualquer modo, quer dizer, o benefício que ela havia conseguido no primeiro pedido agora foi suspenso. Então ela perdeu esse benefício, sim, né? Houve um prejuízo para ela, né? Quer dizer, ela não estava pagando, agora vai passar a pagar, né? Quer dizer, não tem repercussão em relação ao que ela efetivamente deixou de recolher, né? Que vai ficar aguardando o julgamento supremo, no recurso extraordinário. Certo, mas para o futuro, efetivamente, ela vai passar a pagar algo que não estava pagando, né?
Se a decisão lá do Supremo for essa, de que mas ela aí deve recolher, sim, ela vai dar, sim. mas nós não sabemos quando vai sair essa decisão. Então Não, pode está ser suspensa o privilégio, entre aspas, que tinha aqui, né? me parece que ela está bem próxima à própria questão do mérito, mas realmente, considerando que ela pleiteou, fez um pedido, o tribunal concedeu, me parece que qualquer modificação desse pedido haveria necessidade sim de exercício do devido processo e ao menos informá-la previamente da decisão do tribunal. Então eu vou pedir, vênia, Vossa Excelência, e vou acompanhar a divergência. Doutor Agamenon Alcântara. Pois não. Constatado aqui que houve o prejuízo, ou seja, se realmente tivesse sido oportunizada a funcionária a apresentar a sua defesa, talvez a decisão tivesse sido diversa. Mas como houve esse prejuízo e ela não está tendo ela está tendo esse prejuízo, eu vou pedir, eu vou manter o meu voto inicial no sentido de acatar preliminar de cerceamento de defesa. Doutor Agamenon. Eu pedi vênia também à nobre relatora e vou acompanhar a divergência. Doutor Lídio. Eu também peço vênia à relatora e acompanho a divergência. Por entender que, embora a administração possa rever a qualquer tempo seus atos, mas nesse caso concreto eu entendo que, da mesma forma que esposado pelo outro colega Pedro, ela deveria sim ser notificada. Então, por maioria, acatada a preliminar de cerceamento de defesa, vencida a relatora, segue os autos para a parte, né, ter acesso, oportunizando a parte a se manifestar nos autos. Devolvo a palavra ao eminente presidente. Julgamento 3 da pauta, recurso eleitoral, prestação de conta, exercício financeiro de 2012, requerente Ministério Público, recorrente Ministério Público, recorrido Partido Socialista Brasileiro, de Jucimeira. Doutor Zé Luiz Brazar, com o relator, com a palavra. Senhor presidente, trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral da primeira instância contra a decisão da 14ª Zona Eleitoral que aprovou com ressalvas as contas do PSB de Jucimeira relativas ao exercício de 2012. E, em sede de razões recursais, afirma que o fato de não ter havido movimentação financeira não desobriga o partido em cumprir o procedimento da abertura de conta bancária específica e a apresentação dos respectivos extratos, tratando-se de irregularidade grave que impede a análise das contas por parte desta especializada, pugna ao final pela desaprovação das contas. Enquanto as razões, aliás, eu também destaco que as contra-razões ofertadas estão subscritas por advogados sem procuração nos autos, bem como a ausência de subestabelecimento de tais poderes conferidos. Foi dado poderes para um advogado, que não foi o mesmo que fez as contra-razões e nem consta dos autos o subestabelecimento. Em contra-razões, sustenta que as peças de cunho obrigatório foram apresentadas, exceto ajuntadas peças referentes à abertura de conta bancária e respectivos extratos, entendendo do outro magistrado que a desaprovação das contas não se pode dar por este único motivo, baseando-se pelo princípio da proporcionalidade. Afirma também que as agremiações partidárias de municípios de pequena expressividade não recebem cotas do fundo partidário, sendo estas repassadas pela direção nacional do partido direto à agremiação partidária a nível estadual. E o doutor Procurador Regional Eleitoral opinou pelo provimento integral do recurso por entender que a irregularidade apontada é grave e tem o condão de desaprovar as contas. É o relatório, senhor presidente. Colhe o doutor parecer. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores desembargadores, excelentíssima desembargadora Maria Helena, eu estou mantendo o parecer. Pode continuar? Desculpa. No mérito,
A questão é singela aqui da Corte, nós já discutimos, inclusive na sessão passada, e neste caso aqui eu estou conhecendo o recurso e dando-lhe provimento, porque o partido, ele apresentou nas eleições de 2012 4 candidatos, sendo um eleito pela média e os outros 3 tidos como suplentes. Porém, apresentou apenas um valor doado de R$ 260 como doação de recurso estimável em dinheiro, com prestação de serviços. E restante da contabilidade demonstrou-se zerada. Então, em sintonia com as decisões pretéritas desse tribunal, em ano eleitoral, especialmente, havendo candidatos da agremiação, sim de se exigir a comprovação da movimentação financeira, abertura de conta, ainda que, por um acaso, não tenha havido essa movimentação. Mas, por ser ano eleitoral, é de difícil crença que não haja um mínimo de despesa naquele diretório. É como voto. Então, proveu o recurso? Isto, dando-lhe provimento. Doutor Samuel? Relator, senhor presidente. Doutor Pedro Francisco? Com o relator. Doutor Agamenon? Com o relator. Doutor Lídio Modesto? Também com o relator. Embaixadora Maria Helena? Com o relator. No proclama o resultado, o tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Senhor presidente, os 2 próximos podem ser em bloco. O 4 e o 5. Perfeito. Então, já anuncio para julgamento em bloco, a pedido do doutor relator. O 4 da pauta, o processo 60.132, recurso eleitoral de prestação de contas, exercício financeiro, 2012. Recorrente ao Ministério Público e o recorrido ao Partido da República. O 5 também é prestação de conta de exercício financeiro, 2012, São Pedro da Cipa. Recorrente às mesmas, Ministério Público e o recorrido ao Partido Republicano Progressista. Com a palavra, o doutor José Luiz Blazac. Senhor presidente, os 2 recursos são idênticos contra a decisão da mesma zona eleitoral, que aprovou com ressalva as contas do partido PRP e PR de São Pedro da Cipa, relativas ao exercício 2012. As razões de recurso e contra-razões são idênticas ao que julgamos agora, e nos 2 casos também houveram candidatos, um partido com 6 candidatos, o outro com 5 candidatos, e na mesma linha do parecer ministerial, estou conhecendo o recurso e dando-lhe provimento, reformando a sentença para declarar desaprovadas as contas. Já antecipando o entendimento aqui, porque o parecer, de acordo com o parecer ministerial. Qual é o parecer? Mantém os pareceres. Então, mantido. Tratando-se de matéria idêntica anterior, algum voto divergente? Então, proclama o resultado para ambos. O tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer. O 7 da pauta é prestação de conta do partido político PSDB, referente ao exercício 2008. Requerente Lorival Ribeiro Filho, delegado do PSDB. Doutor José Luiz Blazac, o relator. Senhor presidente, cuida-se de prestação de contas anual do Partido Social da Democracia de Mato Grosso, PSDB, referente ao exercício financeiro 2008. Em relatório preliminar, a CCIA, Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria, órgão técnico desse tribunal, apontou determinadas irregularidades a serem sanadas tocantes à documentação apresentada, divergências no recebimento e aplicação dos valores do fundo partidário e ausência de documentação comprobatória de despesa da agremiação. Eu vou encurtar aqui o relatório, nobres pares, e centrar principalmente no ponto que daria maior discussão. Houveram algumas falhas e irregularidades que justificam a desaprovação das contas, como a ausência da prova de propriedade ou de cessão de veículo, gasto relativo ao exercício 2007, quitado com recurso do fundo partidário, dentre outros. Mas o ponto mais alto é a questão da utilização do fundo partidário, na ordem de R$ 500 mil,
e este ponto, onde o Ministério Público Eleitoral centra também o seu pedido pela desaprovação das contas, bem como devolução de verba aplicada irregularmente, efetivamos um estudo detalhadamente sobre esse item e é dito dentro do processo que, por meio da CCIA, nossa Controladoria Interna, de que a unidade técnica destacou que o Comitê Financeiro Municipal Único do PSDB, nas eleições municipais de 2008, afirma que recebeu este recurso da verba do fundo partidário na ordem de R$500 mil, tendo sido julgadas desaprovadas pelo juízo da 39ª Zona. E ressaltou na oportunidade que não havia inconsistências nos registros relativos aos repasses efetuados pelo Diretório Estadual, constantes da prestação de contas em análise. Afirmou que houve inconsistência nos registros de prestação de contas do Comitê Financeiro Municipal Único naquele pleito. Então é interessante ressaltar que a verba recebida pelo partido, a verba do fundo partidário recebida pelo Diretório Estadual, está tudo correto. A passagem, a transferência desta verba do fundo partidário que entrou no Diretório Regional para a central do Comitê Único do PSDB para as eleições também está dentro das regras eleitorais. O que aconteceu de irregularidade foi na aplicação dessa verba lá no diretório, no Comitê Financeiro Municipal Único no pleito. Estas contas foram julgadas pelo juiz eleitoral da ocasião. E dentro deste processo, então, nós vemos que não houve, não tem como transportar para esta prestação de contas qualquer comando de devolução, uma vez que deveria ser efetivado lá na prestação de contas do Comitê Único. Instada a se manifestar, a Procuradoria Regional Eleitoral ratificou o parecer no qual opina pela desaprovação das contas, com aplicação de sanção de suspensão de novas cotas do fundo partidário de forma razoável e tão logo julgadas as contas, a intimação do partido para a promoção do recolhimento das verbas originárias do fundo, cuja aplicação for considerada irregular, devidamente atualizada, sob pena de instauração de tomada de conta especial pelo Tribunal de Contas da União. Então, também o Ministério Público pugnou ainda pelo desentranhamento de alguns documentos que aportaram de forma procrastinatória esse processo e, dessa forma, estão juntados ao processo e que foram juntados a destempo. É o relatório, senhor presidente. Qual é o outro parecer? Mantenho o parecer. Mantido o parecer? No mérito, nobres pares, senhor presidente, eu estou votando no sentido de desaprovar as contas do Diretório Estadual por conta da prestação de contas anual, especificamente fundado nas irregularidades que estão delineadas item por item aqui no voto, como as despesas realizadas pelo fundo partidário e que tiveram questões de fundo de irregularidades formais ou divergência de valores, questão de ausência de recibos, e não considerei a questão do fundo partidário como a má aplicação dele, uma vez que a transferência do valor do fundo partidário para o Comitê Único de Campanha, ele obedeceu às regras das resoluções do TSE e do Regramento Legal Eleitoral. O que vejo que deve ter realmente o fundo de argumentação para a eventual devolução por uso talvez indevido da verba, teria que ter sido julgado lá nas contas da campanha eleitoral de 2008 e não nessa conta anual do partido. Então, com isso, eu entendi que houve a regularidade no repasse
desses recursos em sintonia com o parecer da comissão da Controladoria Interna do Tribunal, que também detectou exatamente esta linha de raciocínio, de que houve sim a devida aplicação legal no repasse. No entanto, lá no gasto da campanha, pode ter havido algumas irregularidades e estas então devem ser julgadas ou provavelmente já foram julgadas na 39ª zona eleitoral. Com essas considerações, eu estou então diante das irregularidades que não restaram devidamente sanadas pela agremiação política, em simetria com o parecer ministerial, julgando desaprovadas as contas do diretório estadual do PSDB relativo ao exercício 2008, com os fundamentos legais aqui descritos e estipulados na resolução do TSE 21.841, aplicando-se, via de consequência, a suspensão com perda das cotas de participação do fundo partidário do Diretório Nacional por 6 meses a partir da publicação dessa decisão. E também voto no sentido do desentranhamento dos documentos de folhas 1097 a 1100, como requerido pelo representante do Ministério Público, que foram trazidos a destempo e de forma procrastinatória. É como voto. Voto, doutor Samuel. E determina também, doutor Brazak, que a notificação do partido para que promova o recolhimento das verbas? Não, porque entendi que não houve irregularidade por parte do diretório regional, uma vez que ele repassou a verba ao Comitê Único da Eleição. E essa verba foi julgada pela 39ª zona. Seria um bis in idem de julgamento, se nós considerássemos. Então, em consonância parcial com o parecer ministerial. Ah, perfeito. Eu esqueci aqui de... então o que você queria? Tá certo, em consonância parcial. Acompanha, relator. Obrigado pelo... Tá bom. Acompanha, relator. Doutor Pedro Francisco. Acompanha o eminente relator. Doutor Agamenon. Com o relator. Doutor Lídio Modesto. Também acompanho. Desembargadora Maria Helena. Então, o Tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas do Partido Social Democrata Brasileiro, PSDB, Mato Grosso, relativo ao exercício 2008, nos termos do voto do doutor relator, em consonância parcial com o parecer. Então, antes de encerrar a pauta judiciária, o doutor Lídio pretendia fazer uso da palavra? Pretende? Uma situação que ocorreu em uma sessão anterior, em que esse membro julgou um processo de doação de recursos acima do limite legal e, no entanto, a fundamentação do voto está em desacordo com o dispositivo, né? E trata-se de um erro material que, embora a fundamentação caminhasse no sentido de negar provimento, ficou do provimento. Então eu queria apenas, e como foi submetido ao crivo do pleno, né, esse erro material tem que novamente ser submetido a este crivo para que tenha validade. E eu apenas saliento que o erro material foi constatado antes que fosse publicada, então fica mais tranquilo de realizarmos essa correção. E eu queria então apenas submeter o processo ao 3814/2013, de Sorriso MT, doação de recursos acima do limite legal. Né? O recorrido era o recorrente Ministério Público Eleitoral e Heber Pereira Bastos era o recorrido. Então ficaria apenas esta modificação. Ao invés de do provimento, seria nego o provimento ao recurso. A fundamentação toda é no sentido de negativa do provimento do recurso. É apenas uma correção de erro material e isso é possível de ser realizado em razão do que prevê o nosso regimento interno no seu artigo 67. Que diz o seguinte: as inexatidões materiais e os erros de escrita ou cálculo contidos em acordo ou resolução poderão ser corrigidos mediante disposição da Secretaria ao relator por provocação da parte interessada. E o parágrafo 3º diz o seguinte, que procedida a correção, o relator deverá submetê-la à apreciação do tribunal, de modo que é por este motivo que trago aí a presença dos senhores para que
seja possível a correção. Só informa aos eminentes pares também que o parecer do Dr. Marcelo Barbosa Lima é pelo desprovimento do recurso. Então, todos estão de acordo por essa retificação do erro material? Então, será registrado em ata. Como bem lançado o voto. Putz, eu não recordo, cara. Tem que ver com o Bira. Aqui, sessão dia 14. Dia 14. Dia 14 de abril, você estava presente? Se recorda? Não há problema, né? Erro material? Se não fosse de ofício reconhecido, né, pelo tribunal, ou seria mediante embargo de declaração, seja por parte do Ministério Público, seja por parte do recorrido, né? Então, se todos estiverem de acordo, então fica procedida a retificação, que ao invés de dou provimento, nego provimento, acompanhando todo o raciocínio da fundamentação e pelas razões expostas pelo eminente relator Dr. Lídio Modesto. Também, se constou contrário ao parecer, passa, então, o acordo a ser em consonância com o parecer. Consonância com o parecer. Na verdade, já estava em consonância com o parecer, só que ao invés de nego, eu dou o provimento. Só substitui uma palavra por outra. Hã? Só tem aqui um administrativo, do qual eu sou o relator, é um pedido uma proposta da seção de registro de membros e juízes eleitorais para alterar em parte da resolução TRE 1232/2012 com o objetivo de disciplinar a nova sistemática de aferição de frequência dos promotores eleitorais designados para atuar na Justiça Especializada para fim de pagamento da gratificação eleitoral. Juntada às folhas 27 e 29, a manifestação favorável do Ministério Público à edição do regulamento contendo sugestões para a inclusão na minuta apresentada abaixo transcrita. Os promotores eleitorais, aqui aspas, né, do Estado de Mato Grosso deverão encaminhar sua folha de frequência devidamente assinada, sempre no primeiro dia útil de cada mês, o qual poderá ser enviada via fax para o número 6536125089 ou remetido via e-mail escaneado para o endereço eletrônico pre@premt.mpf.gov.br. 2. O procurador regional assinará a folha de frequência de cada promotor eleitoral e a remeterá por intermédio da Secretaria da Procuradoria Regional Eleitoral, Coordenadoria de Pessoal do TRE Mato Grosso, no segundo dia útil de cada mês. O Procurador Regional Eleitoral comunicará ao Procurador-Geral de Justiça sobre a mudança, solicitando que dê amplo conhecimento aos setores daquele órgão em especial, à Corregedoria Geral de Justiça e ao Departamento de Gestão de Pessoa. A SEJUR aprovou a minuta de normativa apresentada pela Coordenadoria de Pessoal, manifestou o parecer no sentido da aprovação da minuta para alterar em parte a resolução, que o artigo 36A passa a ter a seguinte redação: o pagamento da gratificação de caráter prolabore aos promotores eleitorais dar-se-á mediante a apresentação de relatório expedido pela Procuradoria Regional Eleitoral, constando o quantitativo de dias laborados pelos respectivos promotores eleitorais,
a ser encaminhado diretamente à Secretaria de Gestão de Pessoas até o segundo dia útil de cada mês. O artigo 2º determinar a atualização do anexo 1 da Resolução TRE, número 1232, excluindo os campos relativos aos promotores eleitorais do atestado de frequência com a consequente correção do sistema informatizado disponibilizado na internet. Determinar a republicação. Então esse é o teor da alteração da Resolução 1232 de 2012. Ficou para parecer? Eu mantenho a manifestação anterior da PRE no sentido da aprovação da minuta. Então eu consulto desembargadora Maria Helena. De acordo. Doutor Zé Luiz Brazac. De acordo. Doutor Samuel. De acordo. Doutor Pedro Francisco. De acordo. Doutor Agamenon. De acordo. Doutor Lídio Modesto. Também de acordo. Então, aprovada a unanimidade, a alteração da resolução, nos termos do voto do relator e da minuta ora apresentada, em consonância com o parecer. Com relação ao aplicativo Pardal, todos já tomaram conhecimento, só eu levo ao conhecimento aqui no plenário e para efeito da sociedade, pela sua receptividade, recebeu pelos que já baixaram o aplicativo como um aplicativo de excelente qualidade e com usuários tecendo os comentários, parabenizando por esse aplicativo que dá a oportunidade da participação efetiva da sociedade, também em auxílio à Justiça Eleitoral do Estado do Mato Grosso. Então aqui, mais uma vez, eu deixo meu reconhecimento a todo o pleno e aos servidores por esse trabalho. E já recebemos, através dele, com poucos dias, que ainda é muito novo, dos municípios de Cuiabá, Corizalto, Paraguaio, Confresa, Rondonópolis, Torixoréu, já algumas informações de propagandas irregulares e ilícitas apresentadas que estão sendo todas processadas através do órgão competente designado por esse tribunal. Nada mais. Pois não. Por favor, aproveitando desta oportunidade em que o senhor trata a respeito do Pardal, e tendo eu sido designado para coordenar os trabalhos na ouvidoria, né? Mas já havendo uma reunião interna, né? Eu sugiro ao senhor, a respeito da condução dos trabalhos à frente da ouvidoria, eu sugiro ao senhor que, caso persista aquela ideia da corte em substituir o ouvidor, que não se aguarde a data de julho e que seja o mais breve possível, uma vez que já temos necessidade de realizarmos reuniões de trabalho efetivos, né? O período pré-eleitoral já está em andamento, as notícias já estão chegando, inclusive através desta nova ferramenta, né, do TRE, o Pardal, de maneira que o formato de trabalho seja implementado pelo ouvidor efetivo. De maneira que sugiro ao senhor que, se for feita efetivamente a mudança ou não, que seja o mais breve possível, né? Então, como ficou decidido de comum acordo que seria o juiz ouvidor, doutor Pedro Francisco, e é até de salutar que já integro para ir tomando conhecimento, se todo o pleno aprovar, já que ele assuma já diretamente. Presidente, aproveitando o ensejo, naquela reunião também, informal, né, se falou sobre o GGM também, né? O conjunto da ópera
E foi bom, doutor Lídio? GGM pode ficar para julho, quando o doutor Samuel deixa a escola, né? Deixa a escola e aí o senhor assume a escola e aí estamos à disposição aí. Só levantei a lebre, se for o caso, pode deixar para julho, não tem problema nenhum. Eu acho que seria interessante. Eu já agarrei no pé da mesa. Não, vai ser. Ninguém vai estar mexendo com a escola, porque... Não, é só É só o GGM e o... para assumir o GGM, já o ficou... como tem aquele... O trabalho que o Dr. Agamenon vem fazendo à frente do GGM é extraordinário, de maneira que eu acho que ele deve continuar até quando ele efetivamente sair, né, Já fica determinado e for aqui assumir a escola. a diretoria geral para as providências cabíveis, já para dar posse ao doutor Pedro Francisco na ouvidoria, e doutor Lídio já passar para ele o que tem que... Isso, e a questão do substituto, né, permanece o Dr. Blazak, ou já substitui? O senhor disse que eu seria o substituto do Dr. Pedro, né? Bom, eu só ia dizer que eu ouvi com atenção as ponderações do Dr. Lídio e estou de acordo. Se é para ouvir, né? Vamos ouvir. Não, mas o doutor Blazak fica até julho. Perfeito, Tem que perfeito. tirar o sangue dele. Então tá combinado dessa forma. Na verdade, já fiz 2 reuniões. Então, nada mais havendo, declaro encerrada a sessão. Desejando a todos um bom final de tarde. E como na quinta-feira é feriado, um bom feriado a todos e até a próxima semana.